há número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberto a 5ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. Nomeio ad hoc meu amigo, companheiro, vereador João Darcio. Item 1, senhor secretário para leitura. Item primeiro, primeira discussão e votação do projeto de lei 768 de 2018. Introduz o artigo 1º-A, a lei 6864 de 2011, concessão de gratificação aos servidores exercentes das atividades de cozinheiro, cozinheira. Autor, Prefeitura de Guarulhos. Senhor presidente. Em discussão. Para discutir. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Bom, presidente, esse projeto de lei, ele é mais um daqueles que eu não posso nem dizer que no governo passado também não existia, porque existiu, era crítico também, vereador Edmilson, de ficar resolvendo a questão do funcionalismo público com um puxadinho, né? Então faz um puxadinho aqui, faz outro puxadinho lá, então vai, resolve a questão das cozinheiras, depois resolveu a questão em algum momento aqui dos trabalhadores do jurídico, aí já resolveu a questão dos guardas da nossa cidade, sempre com puxadinho, né? E eu espero o dia em que vai chegar um plano de cargos, carreiras e salário para a gente discutir de forma séria a questão do funcionalismo na cidade de Guarulhos. Toda hora aparece uma categoria, e legítimo pleito, friso aqui a questão das cozinheiras, eu votarei favoravelmente, mas eu chamo a atenção para isso. O momento em que se fará um trabalho sério nesse sentido. Sabe o que, vereador Edmilson? Eu me lembrava aqui de uma questão. Se aprovou, por exemplo, uma gratificação para os trabalhadores da Secretaria de Finanças, há uns 2, 3 anos atrás, se eu não me recordo. E lá, por exemplo, o vereador pastor João Barbosa, que foi meu colega na legislatura passada, só é merecedor dessa bonificação os trabalhadores da Secretaria de Finanças que efetivamente estão trabalhando na Secretaria de Finanças. Aí você tem alguns trabalhadores que são da Secretaria de Finanças, vereador Eduardo Barreto, que estão trabalhando em outras secretarias. Sabe o que acontece? Eles não recebem. Eles não recebem. Então, são essas discrepâncias que a gente vai criando aqui e aí depois tem que ficar tentando resolver. Então, óbvio, vou votar favoravelmente, mas rogo ao senhor prefeito e às pessoas dessa administração que trate a questão do funcionalismo não com puxadinho, né? Agora está sendo feito o puxadinho para resolver a questão das cozinheiras, mas de forma séria, envolvendo todo o funcionalismo da nossa cidade para saber qual que é a progressão horizontal, qual que é a progressão vertical. A pessoa, quando ela entrar como funcionário público da nossa cidade, ela tem que saber que ele está entrando nessa carreira aqui, que ele pode ascender até a outra carreira lá, porque por enquanto a gente não tem isso. A pessoa não sabe de que maneira ela vai progredir na carreira, ela espera que em algum momento se faça um puxadinho para a carreira dela também, né? Então eu lamento que a coisa continue dessa maneira, votarei favorável pela questão das cozinheiras, que eu acho justo, mas já digo aqui, tem um problema das pessoas de finanças, o que eu me lembro de cabeça aqui, por exemplo, mas deve ter mais, que são aqueles que são da Secretaria de Finanças, prestam serviço em outra secretaria e não recebem a bonificação. E aí você tem o inverso também, vereadora. Tem o inverso, você tem a pessoa que não é, vereador João Barbosa, da Secretaria de Finanças, está lotada lá, pertence, sei lá, à Secretaria de Abastecimento, de qualquer outra secretaria, e recebe essa bonificação não sendo da Secretaria de Finanças. Então, é momento da gente também corrigir essas discrepâncias, porque os trabalhadores, eles esperam do poder público que haja feito uma progressão séria, consciente, consistente, e não os puxadinhos que de tempo em tempo a gente faz aqui, e aqui é mais um puxadinho que, volta a dizer, é ok, vai resolver a vida desses trabalhadores que são os cozinheiros e cozinheiras, mas, né, não resolve o problema de plano de cargos e carreiras e salários dos trabalhadores da administração pública municipal. É isso, presidente. É para... Nós estamos Está discutindo. Está discutindo. O vereador vai discutir, vai encaminhar. Não, pode encaminhar, pode ser encaminhado. Encerrada a discussão. Pode encaminhar. Em votação. Peço a palavra para encaminhar a votação. Com a palavra, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu até entendia a fala do vereador que nos antecedeu e venho aqui rapidamente para dizer o motivo de tudo isto é que no decorrer
de anos e anos nessa cidade, não houvera mais a lei do acesso, porque antigamente se fazia o acesso cada 2 anos, títulos e provas e um por merecimento. Isso aí não ocorre mais há anos já na cidade de Guarulhos, tudo isso parou. E a 1429/68, ela rege sobre essa matéria, ela fala sobre o servidor público municipal, né? Principalmente fala sobre o pessoal de carreira, né? Os efetivos, e acontece que isso não se cumpriu dentro do que a legislação exige. Aliás, esses servidores poderiam até ter ingressado judicialmente, mas é óbvio que hoje o temor de perder um cargo, de ser punido, levou os servidores, de um modo geral, a fracassar nesse sentido. Mas nós esperamos até que se forme uma comissão. O sindicato está aí, dos servidores públicos municipais, tem os sindicatos aposentados, que também era muito ativo, hoje também já não estamos vendo se movimentar nesse sentido, se bem que para eles mais nada cabe, mas nada mais justo do que defender os colegas que ainda estão na ativa. Então, quero dizer, o motivo hoje de nós votarmos favoráveis a esses puxadinhos, como disse o vereador Seminaldo, vereador que nos antecedeu, é por isso, por não termos mais a lei de acesso que era previsto em legislação municipal, que se prevê na 1429/68. Esse é o motivo também deste vereador votar favorável. Para que se acerte essa situação, a gente sabe que isso daí amanhã outros segmentos da prefeitura irão também reivindicar. Como também no passado, há 15 anos atrás, eu atendia uma comissão de topógrafos e agrimensores da cidade de Guarulhos, e nós conseguimos também levar esse puxadinho, ou seja, acertar a situação daqueles famigerados na época que não eram beneficiados pela 1429/68. Por isso, o meu voto vai favorável a esta propositura. Tenho dito, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, eu não vou nem utilizar o tempo total que eu tenho para encaminhar, mas primeiro dizer que ouvi atentamente até o argumento do vereador Marcelo, mas eu acho que nós estamos falando de coisas diferentes. Por que eu digo isso? Porque estas pessoas que estão exercendo o cargo de cozinheiro, estão em outros departamentos, eles continuam exercendo a mesma função lá. É diferente de você estar numa função de agente de fiscalização e você deixar de atuar como agente de fiscalização numa outra atividade interna. São coisas diferentes. Então aqui nós estamos dizendo do exercício da função e das atribuições que o cargo impõe a esses profissionais. Então quando ele vai, esse cozinheiro, essa cozinheira vai para o Corpo de Bombeiros, ela continua exercendo a sua função lá. Quando vai para a Polícia Civil, para o Serviço Militar, para o tiro de guerra, para os batalhões da Polícia Militar, ela continua exercendo, até porque na maior parte destes locais são locais onde esses profissionais de segurança precisam ficar concentrados. Então o profissional do Corpo de Bombeiro, ele não pode, durante o horário de plantão dele ali, sair para ir almoçar num lugar distante, porque pode ser que tenha alguma emergência. Por isso que ele fica concentrado ali naquele local. E normalmente não se trabalha num horário comercial, é um horário de turno, onde você coloca uma jornada maior num dia só, de forma corrida, trocando dia sim, dia não, enfim, nos formatos que cada órgão coloca para que sejam feitos. Então, eu só gostaria de justificar que eu acho que são coisas diferentes. Lá no grupamento do Corpo de Bombeiros, esses profissionais estão lá exercendo a mesma função. E a lei que estabelece a gratificação diz a quem cozinha, quem está manuseando alimento, produzindo alimento. É por isso que eles ganham a gratificação. Então, cozinhar para os alunos e cozinhar para este efetivo é a mesma função. Talvez seja uma maior quantidade, mas eu acho que o debate deveria ser. Eu concordo com Vossa Excelência, que eu acho que deveria, e com o vereador Paulo Roberto Sequinato, que eu acho que deveria discutir o todo mesmo. Eu acho que tem várias situações que há o acesso por merecimento, isso eu acho que resolveria um problema dessas mudanças, onde você teria, de forma mais efetiva, o interesse
do profissional em ficar no seu local de origem, porque ali ele consegue vencer todas as etapas e chegar ao topo da carreira. Nisso eu concordo com vocês dois. E, por último, para encerrar, gostaria de parabenizar o vereador João Darcio pela vitória e o vereador Rafa Zamprônio, que são autores de um projeto igual, né? Igualzinho o projeto, é o mesmo projeto, e o prefeito, quando viu o projeto de Vossas Excelências, ele viu que era necessário que essa lei fosse elaborada. Então quero parabenizar vocês por terem conseguido sensibilizar o prefeito. Eu também apresentei um projeto aqui do passe livre e eu estava assim esperando que o prefeito copiasse igualzinho também e apresentasse. Aliás, ele até disse que ia apresentar. Eu estou aguardando. Como o mandato vai até 31 de dezembro de 2020, eu estou aguardando com muita paciência. Eu não tive a mesma sorte que o vereador Rafa Zamprônio e não tive a mesma sorte que o nosso colega vereador João Darcio. Mas eu vou continuar aguardando, não vou apresentar de novo o projeto, porque ele disse que vai mandar um projeto para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Voltou? Falei de você, pô. Pela ordem, vereador João Darcio. Para encaminhar a votação, senhor presidente. Com a palavra. Obrigado pelo deferimento, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas que nos assistem nas galerias e também pela TV Câmara. Mas eu faço questão de deixar registrado aos senhores e senhoras, até para dar segurança na votação, que esse projeto é exatamente o projeto que nós votamos há algum tempo em algumas sessões. É um trabalho desde 2013 desse vereador. O ano passado foi somado a esse trabalho o mandato do vereador Rafa Zamprônio, a quem eu faço aqui uma saudação especial. Nós votamos, expusemos a essa Casa de Leis a necessidade da correção dessa distorção na lei, dessa falha da legislação aprovada lá em 2011, que garantia essa gratificação às senhoras cozinheiras aqui da cidade de Guarulhos. E essa Casa de Leis aprovou em primeira discussão. Quando nós fomos discutir com o governo a necessidade da aprovação e da sanção desse projeto para garantir, como eu já falei, essa falha na legislação anterior. O prefeito sensível colocou ali algumas situações, mas sensível entendeu a necessidade, abraçou a ideia, conversou com esse vereador, através inclusive do líder, e aqui eu faço um agradecimento especial ao nosso líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro. Entenderam a necessidade de se aprovar esse projeto de lei, transformá-lo em lei e garantir o pagamento dessa gratificação a essas senhoras que trabalham como cozinheira nas unidades de segurança pública aqui da cidade de Guarulhos. Então, desta arte eu quero deixar registrado, e os senhores e senhoras fiquem seguros que estaremos aprovando uma lei, aprovando esse projeto de lei e garantindo que seja pago a esses servidores, como de direito essa gratificação, não obstante não estarem prestando serviços na sua unidade de origem, e sim nas unidades de segurança pública aqui da cidade de Guarulhos. Era isso, presidente. Muito obrigado. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Wesley Casaforte vota sim. Vereador João Darcio vota sim. Vereador Lauri Rocha vota sim. Ramos da Padaria vota sim. Já foi. Vai ler, João, vai ler. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão.
Nomeio ad hoc vereador Wesley Casaforte. Item 2, senhor secretário, para leitura. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei 769/2018. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo de Guarulhos, CONTUR. Revoga as leis número 6.087 de 2005 e 6.622 de 2009, 6.974 de 2011, 7.213 de 2013 e 7.441 de 2015. Autor, Prefeitura. Em discussão, o projeto e as emendas. Encerrada a discussão. Para discutir. Para encaminhar. Com a palavra. Qual a emenda? Qual é a primeira, senhor presidente? Aditiva 01. Perfeito. Senhor presidente, eu apresentei duas emendas a esse projeto. Esse projeto trata de uma readequação do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo. Então, na semana passada, eu tinha até conversado com outros vereadores, inclusive com o líder do governo, que nós tínhamos uma série de emendas, mas que nós reduziríamos para duas, que eu acho que são as mais significativas. A emenda é simples. Nós temos uma representação no projeto de lei do CONTUR de entidades representantes do Departamento de Turismo, Secretaria de Educação, Meio Ambiente, representante da Agende, sindicatos, Sindicato Comércio Varejista, enfim. E eu senti falta aqui, como nós estamos falando de turismo, de incluir uma representação de uma entidade de defesa do patrimônio histórico municipal. Por que eu incluí? Hoje, muito debatido na questão tanto do turismo como do patrimônio, que eles sejam objeto de visitação. Então, por mais que a gente diga aqui, olha, mas será que Guarulhos tem patrimônio histórico para ser visitado? Tem. Nós temos uma igreja em Guarulhos de mais de 300 anos. Temos possibilidade de fazer essa visita lá. Nós temos na cidade de Guarulhos toda uma região que foi denominada como Ciclo do Ouro. É um local de visitação. Então, eu pedi para incluir alguém do patrimônio histórico para que possa também colaborar nesse Conselho de Turismo, incluindo o roteiro que não seja apenas do que a gente convencionou de chamar de locais turísticos, mas também de patrimônio histórico, porque é um conceito mundial, na verdade, de tratar o patrimônio como algo objeto de visitação e de turismo. Em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 01. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Voto sim, senhor presidente. Wesley Casaforte vota sim. Lauri Rocha vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Encerrada a votação, aprovada a dite-se. Em votação, a emenda aditiva número 02. Para discutir, senhor presidente. Para encaminhar. Para encaminhar. Da forma que Vossa Excelência com a palavra quiser. Até porque é bem rápido. São duas emendas, conforme eu falei. A primeira é da questão do patrimônio. E a segunda é um dos grandes problemas das cidades turísticas, sejam de turismo convencional, como turismo de negócios, é a questão de uma preocupação que nós, como legisladores, devemos ter, que é a questão da exploração sexual de crianças. Então, normalmente, o próprio Ministério do Turismo já desenvolve campanhas desse tipo.
nós temos todos os informativos colocados nos hotéis, nos locais de circulação de turistas, porque é um problema grave em várias cidades e na nossa cidade não é diferente. Então são vários e vários casos que são relatados, é crime, mas eu acho que a gente deve ter uma campanha o tempo inteiro preventiva de informação disso e de denúncia disso. Então nós não temos também, no projeto desse Conselho de Turismo, nenhuma representação que tivesse esse olhar do turismo, mas um turismo que devesse ter o cuidado de não permitir e de não dar margem para qualquer tipo de exploração sexual de crianças em qualquer lugar do mundo. Então, eu gostaria só de incluir um representante do Conselho Tutelar da região centro. Eles que acompanham essas questões de perto, entre outras, de violência, de todo tipo de violência. Então, eu gostaria aqui de deixar registrado que a minha emenda é para incluir um membro do Conselho Tutelar. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Wesley Casaforte vota sim. Eduardo Soutur vota sim. Pela ordem, voto sim. Ramos da Padaria vota sim. Serjão Inovação vota sim. Vereador Edmilson, vereador Eduardo Barreto. Edmilson Souza vota sim. Encerrada a votação, aprovada a dítese. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Para vereador justificar o Marcelo meu voto. Siminão. Com a palavra. Bom, vou procurar ser breve, senhor presidente, mas só para não deixar passar a oportunidade, o vereador Edmilson fez uma emenda que eu reputo muito boa, que é incluir aí um membro do Conselho Tutelar. E aí está na mídia nacional, nas grandes mídias, um debate acerca da questão do Conselho Tutelar por conta daquela criança que foi assassinada pelos pais na cidade de Itapetininga, e o Conselho Tutelar estava acompanhando a situação e não foi capaz de identificar que ali havia um problema, e a criança, após ter sido noticiado ao Conselho Tutelar local que havia um problema, que os pais agrediam, que a criança sofria todo tipo de violência em casa, a criança ainda foi devolvida para os seus familiares para que pudesse depois ser assassinada pelo pai e pela mãe. Então, com isso eu gostaria de alertar a todos, se eu não me engano, está se aproximando aí o período em que se escolhem os conselhos tutelares da nossa cidade, e todo mundo aqui sabe como essas eleições acontecem, né? E eu já gostaria de alertar aos responsáveis para que esse ano ou no próximo pleito que isso seja feito de maneira diferente, que seja criado algum mecanismo para que as pessoas que participem dessas eleições de conselho tutelar tenham de fato alguma relação com o tema e não seja simplesmente para acomodação política, como é na maioria das vezes. Porque todo mundo sabe, todo vereador vai lá, escolhe os seus, faz campanha, põe papel, vai para a rua, e aí depois são eleitas pessoas que não têm nenhuma relação com o conselho tutelar, meramente pela questão do salário de conselheiro, muitas vezes, e aí acontece esse tipo de aberração que aconteceu lá em Itapetininga, que eu não gostaria que acontecesse na nossa cidade. Então, já faço aqui o alerta para que no próximo pleito do Conselho Tutelar se crie mecanismo para somente permitir que participe da eleição de conselheiro tutelar pessoas que tenham de fato vinculação com a questão da criança e do adolescente, e que não seja algo meramente para acomodação política, senhor presidente. Em votação o projeto, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Wesley Casaforte vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim.
Ramos da Padaria vota sim. Vereador Eduardo Soutur vota sim. Vereador Edmilson. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais matérias a ser tratada, declaro encerrada a presente sessão.